Greetings, friends. Saudações, amigos! Hoje vamos falar sobre presentes, e um presente muito especial em particular. Sabe, eu acho que todos nós gostamos de receber presentes, porque eles nos mostram que aquele que nos dá o presente se importa conosco. E assim como gostamos de dar e receber presentes para aqueles que amamos e nos importamos, Deus é o maior doador de presentes de todos. No capítulo 7 do livro de Mateus, versículo 11, lemos: Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Alguns dos dons de Deus estão listados em 1 Coríntios 12, Efésios 4 e Romanos 12. Estes são dados a diferentes indivíduos conforme Deus julgar adequado. Como listado nestes capítulos, a profecia é um dos dons que Deus deu a certas pessoas ao longo da história. Uma pessoa com esse dom recebe uma visão especial do Espírito Santo para que possam compartilhar essas mensagens de Deus com os outros. Como adventistas do sétimo dia, abraçamos a importância de todos os dons espirituais, incluindo a profecia, reconhecendo que Deus é aquele que concede esses dons. Com base nos critérios apresentados nas Escrituras, aceitamos Ellen G. White como uma serva moderna do Senhor e profetisa. Eu acredito que os escritos do Espírito de Profecia são críveis e verdadeiros, porque Ellen White e seu ministério profético passam pelos 4 testes bíblicos de um profeta. Número 1. Seus escritos concordam com a Bíblia, cumprindo o teste dado em Isaías capítulo 8 e versículo 20. Número 2. Sua vida e obras testificam de sua conexão com Deus, cumprindo Mateus capítulo 7, versículo 20. Em terceiro lugar, as profecias se cumpriram, cumprindo Jeremias 28, 9. E em quarto lugar, seus escritos exaltam Cristo e o afirmam como o Filho de Deus que veio a esta terra para nos salvar, cumprindo 1 João 4, 2. Além disso, sua vida e trabalho são comprovados por manifestações físicas durante visões, a atualidade de seu trabalho no fim dos tempos, a certeza e destemor de suas declarações, o alto plano espiritual de seu trabalho e a natureza prática de suas explicações sobre múltiplos aspectos da vida cristã. Nosso 18º fundamento de fé adventista do sétimo dia, intitulado O Dom de Profecia, declara o seguinte: As Escrituras testificam que um dos dons do Espírito Santo é a profecia. Este dom é uma marca identificadora da Igreja remanescente. Seus escritos falam com autoridade profética e fornecem conforto, orientação, instrução e correção para a Igreja. Eles também deixam claro que a Bíblia é o padrão pelo qual todo ensinamento e experiência devem ser testados. Vejam, amigos, o Espírito de Profecia foi dado para nutrir e auxiliar o movimento de Deus nos últimos dias com instruções do céu. É descrito pela Bíblia como uma das 2 características da Igreja remanescente de Deus nos últimos dias. Apocalipse 12, 17, um texto muito importante diz: E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Agora, Apocalipse 19, 10 continua explicando que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Você vê, as 2 características distintivas do povo de Deus são tão claras. Pessoas que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, que a Bíblia identifica como o espírito de profecia.
Os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus, ou o espírito de profecia, vêm da mesma fonte, Deus mesmo. Como adventistas do sétimo dia, não retratamos o espírito de profecia como parte da Bíblia ou igual à Bíblia. O espírito de profecia nos guia para a Bíblia. Entretanto, eu acredito plenamente que o espírito de profecia é inspirado pela mesma inspiração celestial que a da Bíblia, pois é o testemunho de Jesus. Infelizmente, hoje em dia, há constantes ataques ao espírito de profecia. Existem aqueles que desvalorizam, diminuem e repudiam esses escritos inspirados. Isto não é surpreendente, pois Deus revelou isso a Ellen White. Em Mensagens Escolhidas, livro 1, página 48, lemos o seguinte: a última decepção de Satanás será tornar sem efeito o testemunho do Espírito de Deus. Satanás trabalhará engenhosamente, de diferentes maneiras e através de diferentes agentes, para abalar a confiança do povo remanescente de Deus no verdadeiro testemunho. Haverá um ódio inflamado contra os testemunhos que é satânico. As obras de Satanás serão para abalar a fé das igrejas neles. Por esta razão, Satanás não pode ter um caminho tão claro para trazer suas decepções e aprisionar almas em suas ilusões, se os avisos, repreensões e conselhos do Espírito de Deus forem ouvidos. Amigos, estamos presenciando esforços determinados para atacar os escritos de Ellen White e torná-los sem efeito. A palavra de Deus e o espírito de profecia são ambos produtos de inspiração celestial e, portanto, são relatos precisos que descrevem a grande controvérsia entre o bem e o mal. É por isso que o diabo está determinado a destruir a verdade encontrada na Bíblia e no espírito de profecia. O testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia, é fundamental para o movimento adventista. Eu acredito que o espírito de profecia é um dos maiores presentes de Deus. Ele se concentra em Cristo e em Sua palavra, e retrata o plano de Deus para seu povo, que vive neste tempo do fim e aguarda a segunda vinda de Cristo em breve. O espírito de profecia é tão relevante hoje como era quando foi escrito. É preciso, edificante, instrutivo e poderoso, pois aponta para Cristo e para a Santa Bíblia. É verdadeiramente o testemunho de Jesus. Nossa fé aumenta ao contemplar Jesus, que é o centro de tudo o que é atraente e encantador, ela escreveu. Quanto mais contemplamos o celestial, menos vemos como desejável e atraente o terreno. Quanto mais fixamos continuamente o olho da fé em Cristo, em quem nossas esperanças de vida eterna estão centradas, mais nossa fé cresce. Portanto, amigos, exorto-vos a ter um compromisso firme em ler a palavra de Deus e a seguir as instruções de Deus para o seu povo remanescente dos últimos dias, que estão proclamando as poderosas mensagens de salvação e profecia de Cristo. Você pode ter acesso gratuito a todos os escritos de Ellen White em vários idiomas no URL mostrado na parte inferior da tela. Vamos orar juntos agora mesmo. Pai Celestial, obrigado por dar o dom da profecia aos profetas ao longo dos séculos. Obrigado por dar o testemunho de Jesus e o espírito de profecia a Ellen G. White, e nos ajudar a conhecer instruções e coisas úteis para nós em todas as áreas da vida. Tantas áreas. Senhor,
Agradecemos por esse cuidado especial que tens para com o teu povo, por dedicar tempo para delinear cuidadosamente como devemos viver, como devemos compreender as belas verdades nas Escrituras. Sabemos que o espírito de profecia aponta as pessoas de volta para Cristo e para a Santa Palavra. Obrigado por esse magnífico presente dado à Igreja Adventista do Sétimo Dia e a todas as pessoas. Que possamos valorizá-lo e usá-lo através do poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus, pedimos isso. Amém. Amen.